Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de falar brevemente a respeito do desenvolvimento histórico da análise complexa. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like. Aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas, ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que esteja curioso a respeito da parte histórica da matemática. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Dessa forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo desse vídeo em particular é falar brevemente dos fundamentos históricos da análise complexa. Uma coisa é necessária destacar. Quando eu estiver falando de determinados conceitos ou resultados, como as equações de Cauchy-Riemann, por exemplo, eu não vou entrar no mérito do que significam essas equações, de como elas são calculadas, porque na prática, essas equações são utilizadas da mesma maneira até hoje. O conceito não se alterou. Portanto, o meu objetivo aqui é que ao final desse vídeo você compreenda em que momento essas equações surgiram, por exemplo, e quem de fato as criou. Ou seja, é mais para dar um panorama histórico a respeito do desenvolvimento da análise complexa do que propriamente entrar no mérito dos conceitos de análise complexa. Com isto claro, vamos começar então a nossa conversa. E, em tempo, se por acaso você quiser um vídeo ou algo mais detalhado a respeito de algum desses conceitos ou algum desses resultados que eu vou citar, escreve nos comentários que aí eu volto para fazer um vídeo só sobre ele. Bem, então para começar a nossa conversa, a primeira coisa que eu preciso dizer é que por volta de 1960, o matemático Walter Houdin, que morreu em 2010, escreveu vários livros-textos de matemática, incluindo alguns de análise. Seus textos apontam que há uma lacuna entre a análise real e a análise complexa, muito embora elas tenham se originado da mesma fonte, que são as equações diferenciais ordinárias. As duas análises exploram equações diferenciais advindas de problemas físicos e lidam com funções. A grande diferença aqui está na forma pela qual se define o conceito de função. Nos séculos 17 e 18, acreditava-se que toda função viria da álgebra ou da geometria. No século XIX, este conceito se amplia um pouco mais. Mas, para entendermos um pouco mais de que tipo de ampliação estamos falando, é necessário que nós consideremos então a história dos números imaginários. Como é que os números imaginários, os números complexos, de fato entram na matemática e passam a ser utilizados. Apesar de parecerem mais abstratos do que os irracionais e os negativos, por exemplo, os números complexos podem estar associados a movimento. Por exemplo, imagine que eu considere aqui então a reta real, aqui está a origem, e aí eu tenho um vetorzinho terminando em 1. E aí eu vou considerar o outro vetorzinho terminando em menos 1. Na realidade, do ponto de vista numérico, o que eu fiz foi multiplicar este número por menos 1. E perceba que ao fazer isso, eu dei uma volta de 180 graus. Portanto, se eu lembrar que i ao quadrado é menos 1 e enxergar essa potenciação como composição de movimentos, o que eu poderia dizer, por exemplo, é que o número i é equivalente a uma rotação de 90 graus. E aí, i quadrado vira menos 1, portanto eu teria feito duas rotações de 90 graus, ou seja, eu teria girado 180 graus. Nós usamos retas para indicar conjuntos numéricos, mas há uma certa dificuldade em vê-los como rotações. Por outro lado, multiplicar complexos é muito mais palatável do que o conceito de racional, porque praticamente você faz uma distributiva. A origem dos números complexos remetem às fórmulas de resolução de equações cúbicas, no momento em que tenta-se reescrever as soluções encontradas. O primeiro matemático a se preocupar com este assunto foi Rafael Bombelli, num texto de 1560, que seria publicado somente em 1572. Há um certo delay, uma certa lacuna, entre o tempo que as pessoas escreviam no século XVI e o momento em que a publicação vinha a público.
Ele observou que os métodos de Tartaglia e Cardano caíam, por vezes, em raízes quadradas de números negativos. Só para lembrar, quando nós estamos falando de Tartaglia para resolver equações cúbicas, por exemplo, a forma que ele apresentava soluções era absolutamente esquisita. Você tinha raiz cúbica de um número menos a raiz cúbica de outro número, e dentro dessa raiz cúbica poderia ter uma raiz quadrada de número negativo. Na realidade, o método estava correto, mas quando aparecia a raiz quadrada do número negativo, não se sabia o que fazer. Numa tentativa de tornar esses números mais familiares, o matemático inglês John Wallis apontou que nenhum número geraria um quadrado negativo. Isso é um fato observado até hoje. Assim, ele acreditava que a raiz de menos AB poderia ser entendida como a média proporcional entre A e menos B. Então vamos dar uma olhada numa figura para que fique mais clara essa ideia. Então veja, a situação que ele apontava era a seguinte. Se eu considero esse pontinho aqui como a origem de um eixo, eu posso dizer que A é um número positivo e que B, numericamente, seria positivo, mas isso aqui seria equivalente a menos B. Exatamente assim que vemos hoje, por exemplo, a reta dos números reais. O que ele dizia era o seguinte. Então eu pego a reta real, pego a origem, aqui eu pego o A positivo, aqui eu pego o B negativo, crio essa semicircunferência, ou seja, pego a distância A mais B dividido por 2, crio essa semicircunferência, e aí eu vou utilizar o método euclidiano para determinar a média proporcional. Esta média, então, teria este comprimento. Ou ainda eu poderia enxergar desta forma aqui, lembrando que eu estou novamente fazendo, então, o processo da média proporcional. Era isso que o John Wallis acreditava quando olhava para a raiz de menos AB. Então, quando ele fazia a raiz de menos 2, ele diria que, na realidade, eu poderia pensar aqui como tendo tamanho 1, portanto, aqui seria menos 1, e isso aqui como tendo tamanho 2. Então, eu teria, na realidade, um diâmetro de tamanho 3, calculo a semicircunferência, desenho a semicircunferência, acho a média proporcional, a média geométrica, e pronto, teria achado a raiz de menos 2. Para corroborar essa ideia, Wallis apresenta um problema real envolvendo triângulos para buscar soluções imaginárias, a fim de ilustrar como enxergar raízes quadradas de números negativos. Imaginários porque ele estava imaginando como isso se daria. Perceba ainda que com essa perspectiva, com a ideia da média proporcional, o número imaginário seria perpendicular ao número real. Eu vou voltar uma tela para você enxergar isso. Perceba na figura que tem a semicircunferência que quando você está olhando onde estaria a raiz quadrada do número negativo, isso é perpendicular àquilo que eu designei no começo como parte da reta real. É daí que vem essa primeira imagem de que isso talvez pudesse ser representado com um plano cartesiano. Essa ideia, então, permitiria a Bombelli trabalhar com os números imaginários e ia se tornar popular nos anos seguintes. O matemático norueguês Caspar Wessel acabaria confirmando a suspeita de Wallis a descobrir que números imaginários estariam em um eixo perpendicular ao dos números reais, e assim ele introduziu a ideia do número polar. Porque veja, quando você está construindo números complexos e números imaginários a partir de semicircunferências, faz todo sentido imaginar que talvez você pudesse descrever este tamanho em função de ângulos. E é exatamente essa sacada que vai dar origem à ideia, então, de coordenada polar, ou o número polar. Os números imaginários, como previstos, não foram bem recebidos no primeiro momento, e os trabalhos de Wessel foram esquecidos por quase um século. Enquanto isso acontecia, o contador francês Jean Argan publicou um livro, sem colocar o nome dele como autor, advogando as mesmas ideias de Wallis. Como esses números vieram de equações, havia uma resistência em vê-los geometricamente, porque neste período se imaginava que o número que vinha de uma equação era qualquer coisa menos um ente geométrico. Porém, a visão geométrica adequada para tais números viria de Gauss, no momento que ele publica então o artigo contendo o teorema fundamental da álgebra. E, desde então, se aceita a ideia do número complexo ou do número imaginário como conhecemos. Isto posto, nós podemos pensar o seguinte: o cálculo diferencial integral ele surge a partir de problemas físicos e geométricos. E aí, para resolver tais problemas, preferia-se o uso de integrais e séries de potência. Tais séries, então, poderiam ser adaptadas com o uso de complexos, ou seja,
Se eu estou considerando a função como uma variável real, por que eu não poderia considerar a função como uma variável complexa? E é a partir dessa ideia que surge então a teoria das funções analíticas. Em 1748, Euler aumenta a definição de função como uma expressão analítica formada por variáveis e constantes. E a partir daí, Lagrange reformula o cálculo em seus textos, originando a expressão função analítica para funções que aceitam variáveis complexas. Ou seja, a partir dos textos de Lagrange, toda vez que eu estivesse trabalhando com uma função que envolvesse também variáveis complexas, eu chamo essa função de função analítica. É necessário destacar também que números complexos ou imaginários apareceriam em algumas integrais trigonométricas. Nesse sentido, as integrais então passariam a ser objeto de estudo com a definição de integral elíptica por Legendre. Entre 1788 e 1828, ele estudou essas integrais e definiu suas principais propriedades. Niels Henrik Abel também contribuiria para a construção de tais integrais. Em particular, ele estudou integrais desse tipo, onde R em questão é uma função racional e o y satisfaz uma equação polinomial descrita por esta expressão. Tais integrais em particular são chamadas de integrais abelianas. Ainda, Abel acaba estabelecendo uma primeira relação entre integrais elípticas e integrais simples e, ao generalizar este fato, ele estabelece a propriedade do gênus da curva. Essa propriedade se resume na soma de quantas integrais se poderia quebrar numa integral elíptica. Após a morte de Abel, Jacobi continuou seus estudos e trabalhou com curvas com gênus elevados, o que origina o problema inverso de Jacobi. Jacobi apresentou uma solução para o problema dele usando integrais elípticas. Contudo, para encontrar os denominadores adequados na hora que você quebra a integral elíptica, Jacobi introduz o conceito daquilo que chamamos hoje de função θ. Uma vez tendo surgido então este novo conceito, algumas dúvidas apareceram. As funções θ podem ser derivadas, podem ser integradas, podem ser calculadas em mais de uma variável? Veja, até então eu tenho função de uma variável real, eu entendo o que ela significa. Quando eu coloco um número complexo como variável, o que acontece com essa função? Derivada, integral, eu posso replicar aquilo que é feito com cálculo para esse tipo de função? Então, nesse sentido, uma das pessoas que abordaram esse assunto foi o matemático francês Augustin Cauchy. Ele aponta que a variável complexa é o equivalente a um par ordenado e, portanto, seus valores poderiam ser reais ou complexos. Sendo assim, uma função analítica poderia ser quebrada em uma parte real e uma parte imaginária. Ou seja, uma f de z, onde z é um número complexo, ela pode ser escrita como uma u aplicada nesse z, mais i vezes uma função b aplicada em z. Então, tendo chego a essa conclusão, Cauchy estabelece critérios para que uma função analítica seja diferenciável, e esses critérios é o que chamamos atualmente de equações de Cauchy-Riemann. No tocante à integração, Cauchy observou que determinadas funções analíticas, ao serem integradas, apresentavam diferença de valor à medida que a ordem de integração se alterava. Por exemplo, se eu penso numa integral de função complexa com uma integral dupla, pensando que tem duas variáveis, uma variável x e uma variável y, ou seja, o z é da forma x mais i, y, o que Cauchy observou é que fazer a integral dx dy e dy dx em algumas regiões dava diferença. Essa diferença era chamada de resíduo, e isso dá origem então ao chamado teorema do resíduo. As ideias iniciadas por Cauchy seriam consolidadas pelos textos de Riemann, que apresentaria toda a teoria das funções analíticas em sua tese de doutorado. Ainda nós devemos destacar os trabalhos de Weierstrass. Ele foi o mais metódico dos matemáticos a estudar funções analíticas e acabou se dedicando à série de potências originadas de tais funções. Para finalizar a nossa conversa, então, esse passeio histórico pela teoria das funções analíticas e pela análise complexa, uma coisa que eu quero destacar é que há diferença entre as abordagens de função analítica. A abordagem de Cauchy parece ser bem maior e bem melhor que a de seus sucessores. Na realidade, o que o Riemann faz é uma abordagem mais elegante e ele considera funções analíticas com mais de uma variável. Weierstrass, por sua vez, ao abordar séries de potências, consegue resolver problemas que não seriam resolvíveis com integração.
Portanto, Riemann e Weierstrass conseguem fazer uma aproximação da análise complexa às técnicas de cálculo diferencial e integral. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Aguardo você na próxima.